Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto referente à diversidade genética. Nós estamos no capítulo 4 e nós vamos estar na parte 5. Nessa conversa de hoje, a gente vai dar ênfase à dinâmica de populações. Nós vamos pensar na população como um todo. Já falamos sobre as condições de equilíbrio, de desequilíbrio de fase de ligação. Agora nós vamos imaginar a possibilidade dessa população estar interagindo com indivíduos dentro da população, com indivíduos entre outras populações. Então a gente tem consequências se a população está autofecundando, acasalando entre aparentados ou está fazendo hibridações entre populações diversas ou não. Então nós vamos primeiro fazer algumas considerações sobre acasalamento, enfatizando o acasalamento, o acaso, a hibridação e a autofecundação. Na área de melhoramento, esse assunto também é relevante e a gente convida as pessoas da área a imaginar a consequência desses acasalamentos sobre médias e variâncias. Quando nós pensamos em estudar população, nós vamos pensar, além das médias e variâncias, nós vamos pensar nas frequências alélicas, nas frequências genotípicas, na heterozigosidade, na endogamia e assim por diante. Então veja que existe uma série de consequências que a gente tem que entender as particularidades. Então, os acasalamentos que nós vamos considerar aqui seriam acasalamentos direcionados, tais como as hibridações, as autofecundações e os acasalamentos ao acaso. Então veja que alguns desses sistemas são próprios de populações naturais, acasalamento ao acaso de alógomas, autofecundações de autógama, e muitas vezes a gente direta, pela ação do homem ou não, provocamos aí algumas hibridações. Como ilustração, nós vamos pensar em duas populações, a população P1 e a população P2. P1 seria constituída por 100 indivíduos, P2 também. P1 tem a forma homozigota, heterozigota e homozigota recessiva. P2 tem apenas a forma homozigota dominante e heterozigota. Então, vamos pensar nessas duas populações e primeiro imaginar as consequências do sistema de hibridação, ou cruzamento direcionado entre a população 1 e 2. Bom, seria interessante a gente primeiro estabelecer as frequências genotípicas da população 1, da população 2, como sendo DHR da população 1, 20 em 100, 0,2, 30 em 100, 0,3, 50 em 100, 0,5. Para a população 2, 50 em 100, 0,5, 0,5 para D, 0,5 para H e 0 para R. Bom, nós então sabemos das frequências genotípicas da população genitora. O que nós precisamos saber agora é a frequência alélica e genotípica da população descendente. Nós podemos ter um raciocínio típico de genética de populações, imaginar que essa população P1 fornece a grande e fornece a pequeno, imaginar que P2 também fornece a grande e a pequeno, ou fazer um pensamento típico de um raciocínio mendeliano. Apesar de haver o cruzamento entre P1 e P2, nós vamos pensar nas possibilidades indivíduo a indivíduo. Então a população P1 ela tem a grande e a população P2 tem a grande e a grande a pequena. Então esses cruzamentos estão sendo contemplados. A população P1 tem a grande e a pequeno, que vai cruzar com os a grande ou a grande e pequeno da P2. Lembrando que a P2 não manifesta indivíduos a pequeno. E por fim, a P1 que tem a pequeno, nós temos que considerar o cruzamento com a grande e a grande a pequeno. Bom, essas seriam as frequências desse genótipo na população 1 e a frequência do a grande na população 2. Então essa aqui é a probabilidade do cruzamento acontecer. Então, dado que esse cruzamento acontece, nós vamos ter descendência. Então, a descendência é um raciocínio mendeliano. Se você tem
o acasalamento entre a grande e a grande, vai surgir a grande, mais uma vez que a probabilidade de cruzamento é 0,10, então você vai ter que multiplicar a chance do a grande vezes 0,10. A mesma coisa aqui, a grande com a grande pequena, vai formar metade de a grande e metade de a grande pequena. Mas a probabilidade de cruzamento ela é 0,10. 0,10 vezes meio, 0,05. Aqui nós vamos ter também metade para metade desse 0,15, vai ser 0,075. E aqui 1/4, 2/4 e 1/4 desse 0,15. Aqui o 0,25, 100% de heterozigoto, dado esse cruzamento. E aqui metade desse 0,25, vai dar 0,125 e 0,125. Então veja que cruzando P1 com P2, eu vou obter a minha descendência F1. Ela F1, ela é constituída de a grande, que vem de uma série de cruzamentos possíveis e que o total vai ser 0,26, 25. Ela vai ter a grande e a pequeno na descendência, resultante de várias possibilidades de intercruzamento entre P1 e P2. O total vai ser 0,575. E vai ter a pequena da mesma forma com esse total. Então veja que essa é a minha frequência genotípica na população híbrida. E podemos também calcular a frequência, tá certo, alélica na população híbrida. Antes, a gente vai considerar ainda a população 1, as frequências aléricas, P1, que é D mais metade de H, então D aqui é 0,5, mais metade de H, que é 0,30, 0,15, então vai dar 0,35. O Q1 vai ser o complemento, 0,65. E para P2, também D, que é 0,5, mais metade de H, que é 0,5, vai ser 0,75. E o complemento 0,25. Então veja que esse valor que nós descobrimos para a frequência genotípica da F1, ele é dado teoricamente por esses valores. P1 vezes P2, P1 Q2, P2 Q1 e Q1 vezes Q2. Então veja que eu posso obter esses valores num pensamento mendeliano, ou posso diretamente pensar aí no encontro desses gametas, que vai dar uma frequência genotípica estabelecida por esses valores. Bom, uma informação que a gente precisa da F1 também é a frequência alélica, que vai ser o D mais metade de H dessa população híbrida, que nós estamos denominando de D'H'. Então vai ser esse valor D mais metade desse valor. Mas se a gente pensar aqui, teoricamente, o valor de D é P1, P2, e o valor de H é P1, Q2 mais P2, Q1. Se eu isolar aqui o termo P1, colocar em evidência, a gente então pode perfeitamente deduzir que a frequência alélica do A grande na população híbrida é a média aritmética das frequências alélicas das populações genitoras. Então, nesse caso específico, a frequência sendo 0,35 e P2 0,75, a média aritmética, então, uma maneira de calcular seria essa média, vai dar 0,55. Então, veja que esse pH nós podemos estimar sempre considerando as informações da própria população híbrida, e eu estimo como sendo 0,55. Uma maneira alternativa é ter uma estimativa vindo por meio do conhecimento das frequências aléricas da população genitora. Então são duas formas que eu tenho. Então, eu posso imaginar que a frequência alérica ela vai ser intermediária, né? A média aritmética assume um valor intermediário entre P1 e P2. É P1 mais P2 dividido por 2. E a frequência alérica Q da população híbrida é Q1 mais Q2 dividido por 2. Bom, nós podemos também pensar sobre heterozigose, que mede a quantidade de heterozigotos,
e a endogamia numa população híbrida. Nós sabemos que a endogamia se manifesta com o cruzamento entre indivíduos aparentados. Surge uma questão interessante, que seria o grau de endogamia. Nós vamos, numa próxima conversa, ou ainda nessa nossa conversa, falar sobre endogamia, mas existe uma possibilidade de calcular essa endogamia como sendo um confronto entre quantidade heterozigota observada e esperada. Bom, aqui eu observei nessa população híbrida P1, Q2, né, e Q2, P1. O que deve ser gerado é dado por 0,5750 e expresso por P1, Q2, P2, Q1. Existe aqui uma variação da frequência gênica. Nós podemos considerar, se a gente substituir esse P2 menos Q1 por essa variação da frequência gênica, basta eu substituir aqui os valores, né, em função de delta, e eu vou então estabelecer que esse valor é dado por 2P1Q1 mais delta Q1 menos P1. Se a população estivesse em equilíbrio, a frequência seria dada por 2PQ. P e Q de quem? Da população híbrida, né? Da própria população, 2PQ. Então essa aqui é a frequência esperada se tivesse em equilíbrio. Se eu também substituísse, eu ia verificar que eu teria essa proporção. Então, se a gente fizer aqui as subtrações da equação 1 em relação à equação 2, a gente pode chegar a uma conclusão, né? Então, o coeficiente da endogamia, que é dado por essa frequência esperada se fosse no equilíbrio, e essa frequência observada, sob essa frequência esperada, a gente vai perceber que ela, inclusive, é negativa, ou seja, menos meio de delta quadrado sobre esse valor aqui. Então veja que se a gente usar essa expressão a gente vai considerar no futuro, onde essa frequência esperada, se fosse no equilíbrio, ela é dada por 2PQ. E essa frequência que a gente observa na população, que supostamente existe o fenômeno da endogamia, a gente sabe que é 2PQ, né? E que multiplica 1 menos F, que é o efeito da endogamia, provocando aqui uma redução da quantidade heterozigota. Sobre o 2PQ, a gente percebe que esta simplificação certamente vai conduzir ao valor de F. Então essa expressão aqui é muito usada para você estimar o valor de F. Nós estamos substituindo esses valores que a gente espera, considerando essa variação de frequência gênica. Então veja que eu posso perfeitamente, nessa situação, ter uma endogamia que seria uma endogamia negativa e dada por este valor aqui, menos metade da diversidade, o quadrado da diversidade, a diversidade expressa pela diferença da frequência gênica, sobre 2PQ, né, da própria população. Então a gente consegue predizer a endogamia. A gente consegue também predizer o que aconteceria com a média da população híbrida. A gente percebe que a média da população híbrida, ela vai um pouco além da média das populações genitoras, porque existe um efeito adicional que a gente denomina de heterose. A gente deduz que essa heterose, quantificada então pela superioridade da população híbrida em relação à média dos pais, depende desse valor genotípico associado ao heterozigoto e, de novo, depende dessa diferença de frequência gênica entre as populações genitoras. Então veja que a gente pode predizer alterações na média de uma população se a gente fizer hibridação. Bom, e a variabilidade?
Se a gente tivesse a população híbrida e se a gente acasalar ao acaso essa população híbrida, a gente também pode predizer o que vai acontecer com a variabilidade. Veja, a gente pode deduzir que a variância, tanto a variância aditiva, variância genotípica, variância devido à dominância, ela tem uma relação quadrática com a frequência gênica. Nós sabemos que, por exemplo, na população em equilíbrio, a variância aditiva é 2pq alfa 2. Então, P que multiplica Q é 1 menos P, então você tem um componente quadrático. A variância devido à dominância é 2pqd ao quadrado. Você tem um componente elevado ao quadrado, tanto P ao quadrado, Q ao quadrado. E a mesma coisa para a variância genotípica. Então, existem essas configurações numa situação de D sobre A igual a 0, D sobre A igual a meio e D sobre A igual a 1. Vai depender desse grau médio de dominância expresso dessa forma. Vamos pensar nesse primeiro gráfico. Então, se eu cruzar, tá certo, uma população que tem uma frequência gênica P1 com outra população que tem outra frequência gênica P2, a frequência gênica da população híbrida vai ser intermediária. Vai ser entre esses dois valores, porque é dado pela média aritmética. Consequentemente, a gente pode imaginar que se cruzar duas populações semelhantes, certo? Ou com baixa frequência, ou as duas com alta frequência do alelo favorável, a variância vai ser intermediária. Entretanto, se a gente pensar, por exemplo, numa outra situação, em que eu tenho uma população P1 e uma outra população P2, com a frequência baixa, aqui com a frequência relativamente alta. Por exemplo, aqui 0,2, aqui 0,7. Daria uma frequência intermediária para 0,45, né? Então, vamos colocar aqui 0,45. Isso significa que, em algumas situações, a variância genética de uma população híbrida pode ser muito superior em relação à variância genética das populações P1 e P2. Então, veja que você pode aumentar e muito a variabilidade da população em relação à variabilidade que existia nessa população híbrida, né? Então, veja que existe uma situação que ela possa ser intermediária, mas a escolha de pais divergentes garante que a população derivada do acasalamento ao acaso da população híbrida pode, de fato, manifestar uma variabilidade muito grande. Por isso que a gente diz que a gente estuda a diversidade genética, procurando identificar esse fenômeno da superioridade da população que foi cruzada, o fenômeno da heterose, e nós esperamos que as populações segregantes manifestem maior variabilidade, porque a gente teria, então, uma condição de que essa variância seria bem maior. Bom, nós temos aqui alguns aplicativos, como, por exemplo, o programa Genes. Aqui, apenas para ilustrar a parte de ensino, nós temos a parte do GBOL, que tem o procedimento de genética quantitativa e algumas aplicações. E nós podemos entrar nesse procedimento de descendência, onde a gente imagina aqui populações diferentes, população P1, P2. O usuário pode alterar a frequência gênica e aqui você descreve a média, a variância, aqui o alfa, que é o efeito médio de substituição. Dado esse controle gênico, nós podemos ter uma série de valores. Então, se a gente promover aqui a hibridação dessas duas populações, a gente pode entender a frequência genotípica. E ele te lembra aqui que a frequência genotípica é dada por P1, P2, P1, Q2, Q2 mais P1 e de A pequeno, pequeno, Q1, Q2. E ele te lembra que a frequência alélica é a média aritmética. Se a frequência do alelo A grande aqui é 0,6, aqui é 0,8, a média vai para 0,4. Aqui ele te dá a informação da média. A média da população 1 era 7,76, da população 2 era 4,24. Existe aqui uma heterose. A variância genotípica ela pode aumentar. E a endogamia foi, inclusive, nesse caso,
negativo, porque a população heterozigota está dissipando mais formas heterozigotas. Então veja que a gente aprende as consequências da hibridação entre duas populações. Precisamos também aprender sobre a consequência de se autofecundar uma população. E para o entendimento da autofecundação, a gente primeiro considera uma população P1 bem particular. Uma população P1 que só tinha heterozigotos. 100% dos indivíduos eram heterozigotos. E a gente vai ver nessa situação bem específica, depois nós vamos considerar a própria P1, mas nessa situação, um fenômeno da endogamia. Tá certo? Então, se você autofecundar esse indivíduo da grande e pequeno, ele vai gerar na próxima descendência, ele vai gerar 1 para 2 para 1. Né? Então, veja que a gente passa a ter a frequência de heterozigoto que era de 100%, nessa geração de autofecundação, a frequência de heterozigoto vai ser de 2/4, então vai ser de 50%. De homozigoto vai ser, então, também 50%. Então, nós vamos imaginar aqui que esse indivíduo, a grande é pequeno, ele vai ser autofecundado, então ele vai dar 1 para 2 para 1, 1/4, 2/4 e 1/4. Então, 2/4 de heterozigotos, 50%. Vamos pensar agora na próxima geração. Então, você tem um indivíduo da grande a grande, que vai dar origem a vários a grande a grande. Se a gente fixou aqui que um indivíduo dá origem a 4, seria interessante manter esse mesmo valor, 4. Agora, esse indivíduo a grande é pequeno, e ele dá origem a 1 a grande, 2 a grande pequeno, e 1 a pequeno. Como são dois indivíduos, vamos pensar que ele dá origem a 2, dá origem a 4 e dá origem a 2. Então, 2 mais o 4 dá o 6, aqui o 8, aqui o 6. Então, 1 está dando origem a 4, 4 está dando origem a 16, 16 está dando origem a 64, e a gente está tendo essa linha de raciocínio. O que importa é que agora eu tenho 4 indivíduos heterozigotos em 16, que é igual a 1/4, que é igual a 1/25. A gente convida vocês a ver essa dinâmica. A cada geração de autofecundação, a frequência de heterozigoto é reduzida à metade. E a frequência de homozigoto é o complemento para 100. Então, isso aqui é 12,5, aqui vai ser 87,5. Então, a frequência de heterozigoto a cada geração de autofecundação pode ser estimada. Existe uma regra que a gente ilustrou aqui, que é fácil de ser visualizado, mas é uma regra geral para todas as populações. A cada geração, ela vai reduzir na metade. Então, na primeira geração, ela cai a metade. Na segunda, 1/4. Na terceira, 1/8. E assim por diante. Essa é a consequência. Então, veja que existe uma consequência sobre a frequência genotípica. E a gente pode imaginar que essa frequência de heterozigoto, né, a frequência de homozigoto, se essa frequência cair, a gente vai ter uma perda. Essa perda vai ser a frequência que você tinha, a quantidade de heterozigoto originalmente disponível, essa frequência menos a frequência de heterozigoto nessa geração que você está considerando referente a várias gerações de autofecundação. Então veja que isso nós chamamos de perda de heterozigoto. Bom, essa perda, ela vai alimentar, na medida que você perde heterozigoto, você ganha em homozigoto. Há um ganho não só da forma grande, quanto da forma pequena. Então, metade dessa perda se destina a acrescentar a frequência de homozigotos dominantes e metade visa acrescentar a frequência de homozigoto recessivo. Então, essa que é a regra básica da autofecundação, né? Considerando aí as frequências genotípicas. Então, veja, se eu quero imaginar, né, a consequência da autofecundação da população P1.
Lembrando que a população P1, lá atrás, a gente tinha definido como ela tendo frequência 0,2, 0,3, 0,5 para a grande, a grande é pequena, pequena, pequena. Então eu quero agora saber a consequência. O que acontece quando eu autofecundo a P1? Eu posso ter um raciocínio mendeliano, esquecendo esse fenômeno que nós acabamos de descrever, apenas pensando mendelianamente. Eu tenho vários genótipos, a ocorrência desse genótipo é 0,2, 0,3, 0,5. Se a grande autofecundar, ele vai dar a grande. V02, que é a frequência dele, 0,2. Se a grande é pequena autofecundar, ele vai dar 1/4, 2/4, 1/4. V030 vai dar 0,075, 0,15, 0,075. Se a pequena se autofecundar, vai dar a pequena. Mas a frequência da pequena é 0,5. Então veja que aqui está a descendência da autofecundação no raciocínio mendeliano. Mas se a gente observar bem, a gente verifica o fenômeno que nós já descrevemos aqui. O fenômeno é que a cada geração de autofecundação, a frequência de heterozigoto reduz a metade. Então veja que de fato está acontecendo isso. 0,30 vai passar para 0,15. Houve uma perda de 0,15. Então a perda que eu tive foi de 0,15. Uma perda de 0,15, a metade dela é 0,075. Então eu vou acrescentar esse 20, metade da perda. 0,20 mais 0,075, 0,275. 0,5 mais metade da perda, 0,575. Então veja que eu posso pensar nos cruzamentos, pensar na descendência, no raciocínio mendeliano, ou posso aplicar um conhecimento, um fenômeno sobre essa população e saber então as consequências. Então, quais são as informações importantes que o pesquisador tem que conhecer sobre uma população que está sofrendo autofecundação? Bom, primeiro, a frequência alérica. Vamos descobrir, a gente já soube aqui, que aqui nós temos as frequências da população original. Após a autofecundação, por exemplo, essa frequência da população vai cair, metade elevada a n, e a frequência de homozigoto vai aumentar dependendo dessa perda. Se tiver uma perda de heterozigoto, metade da perda vai para o a grande, metade vai para a pequena. Se eu quero saber a frequência do a grande, a frequência do alelo a grande é D mais metade de H. D de quem? Dessa população. Então vai ser D0 mais metade de H mais metade de HN, que é a geração que eu estou trabalhando. Então vai ser metade desse valor de HN dado por H0 menos a perda, porque esse valor aqui, a perda é H0 menos HN. Então esse H0, esse HN é igual a H0 menos delta. Então se você fizer aqui a simplificação, você vai perceber que a autofecundação não altera a frequência alérica de uma população. Então, se a população inicial tinha uma frequência alérica, você pode autofecundar N vezes que a frequência alérica não se altera. Bom, cabe aqui lembrar que nós já comentamos alguns fatores que alteram a frequência alérica, a frequência gênica. A mutação, a seleção, a certa deriva genética, a migração. Bom, nós não incluímos, e obviamente que tinha razão, o sistema de acasalamento. Por exemplo, a autofecundação, o acasalamento ao caso, ele altera a frequência genotípica, mas não altera aqui, como vocês estão vendo, a frequência alérica. Bom, a média da população. A média da população original é dada por essa expressão. A média da população vinda de autofecundação é só considerar os valores de D, de H e de R que mudaram. Então haverá aqui uma redução, possivelmente vai haver uma redução na média da população após a sua autofecundação. Essa redução nós chamamos de depressão endogâmica. Ela vai reduzir de fato se o valor de D for positivo, né?
esse D que indica aí a posição do heterozigoto em relação aos homozigotos. Então, se você tiver uma dominância positiva, ou seja, o F1, ele está mais próximo da maior grandeza do que da menor grandeza. Então, nós temos então uma condição de uma depressão, ou seja, diminuir a média. Se o F1 tiver uma dominância negativa, ou seja, ele manifesta valor mais próximo à menor grandeza, então aí se inverte. A variabilidade da população. Se a gente deduzir uma expressão considerando uma população F2, onde a variância aditiva é igual a metade a 2, a gente demonstra que a variância genotípica possa ser dada por essa expressão. Então, à medida que você vai autofecundando, né, você pode ampliar e muito a variabilidade genética que existia. Pode ser até que você tenha uma população inicial e uma população final com endogamia igual a 1, em que a variância genética, por exemplo, a variância aditiva, foi dobrada, né? Então você tem um valor bastante superior. Nós podemos, então, retornar ao procedimento lá do GBOL, em procedimento genético quantitativo, aplicações, e ver a consequência aqui de uma autofecundação da população 1 ou autofecundação da população 2. Que nós queremos dizer que com a autofecundação a frequência genotípica se altera. Bom, a população 1 está com a frequência de heterozigoto de 0,48. Essa população vai ter uma frequência de 0,24. Então vai haver uma queda, uma perda de 0,24. Metade dessa perda, 0,12. Vai ser acrescido nesse 0,36 para dar 0,48. E esse 0,16 também vai ganhar 0,12, vai para 0,28. A frequência alérica não se altera. Se a frequência aqui era 0,6, 0,4, continua sendo 0,6, 0,4. A média, se você imaginar que o valor de D é positivo, essa média vai diminuir, vai passar de 7,76 para 7,28. Nós temos aqui o fenômeno da depressão. A variância normalmente aumenta em função da endogamia. A variância genotípica, que era 7, passa a ser 11, né? É bem grande. E a endogamia, nós temos aí uma condição de que o heterozigoto reduziu a metade, o grau de endogamia vai ser igual a meio. Então veja que o usuário poderá brincar aqui com várias situações para avaliar as consequências dessas descendências, né? Então nós podemos aqui alterar as frequências aléricas de cada uma dessas populações e perceber aqui o que vai acontecer com essas informações. Sobre a média, sobre a frequência alérica, né? A frequência genotípica, a variância e a endogamia. Tá certo? Então, são consequências que a gente precisa saber sobre aquela população. E o sentido contrário do conhecimento também é importante. Então, tendo em vista que você tem uma população e uma população de referência, ou no passado, você pode avaliar as consequências. A média alterou, a variabilidade do que aconteceu, a quantidade de heterozigotos está aumentando, a frequência alérica está permanecendo constante, mas a frequência genotípica está alterando. Então veja que isso são sinais de que aquela população está envolvida num processo de acasalamento entre aparentados ou não. Então, se a gente sabe essas consequências, a gente então saberá interpretar resultados de análise. Um outro sistema de acasalamento é o acasalamento ao acaso. Nós já comentamos aqui no passado. Então vamos pensar na população F2, que tinha 50% de A grande e 50% de A pequeno. Então os cruzamentos vão ser A grande com A grande com A pequeno e o recíproco, por isso que nós estamos considerando 2 aqui, e de A pequeno com A pequeno. Então são esses aqui os vários cruzamentos com as probabilidades e aqui a descendência. Então no acasalamento ao acaso, essa vai ser a frequência genotípica. A frequência genotípica se altera da população? Lógico, ela se altera, né? Então a gente já viu isso, que essa frequência que tinha 50% de A grande, 50% de A pequeno, ao ter o acasalamento ao acaso, ela se altera e se altera de forma previsível. Ela se altera assumindo o valor P2
2pq e q2, né? Então, a partir dessa geração de acasalamento acaso, se eu tiver outras gerações, ela não vai se alterar mais. Ela vai ser P2, 2pq e q2. Mas após uma geração de acasalamento acaso, nós vamos ter essas frequências P2, 2pq e q2. Bom, a frequência a frequência alérica também não se altera. E aqui nós podemos perfeitamente fazer aqui uma atividade, também lá no GBOL, o mesmo aplicativo, na Genética Quantitativa, nós podemos ter então essa descendência de acasalamento ao acaso, né? Então seria muito interessante que vocês praticassem essas atividades para que possa avaliar. Então veja o que acontece, por exemplo, os procedimentos de autofecundação, de acasalamento acaso, de hibridação, e até um procedimento interessante que ao invés de você cruzar, tá certo, duas populações P1 e P2, você junta as duas populações. Tem diferença entre cruzar e juntar as duas populações? Quais são as consequências na hibridação e quais seriam na hibridação, por exemplo, a endogamia, tá certo? Ela é negativa, é interessante o fenômeno. Agora, se você tiver duas populações não endogâmicas e se você juntar, você consegue perceber um fenômeno que é um fenômeno do acréscimo de homozigotos. Então, mas não existe processo endogâmico. A população A, P1 estava em equilíbrio, P2 estava em equilíbrio, e agora você acaba de juntar as duas populações. Você fez a junção das duas populações. Então, essa endogamia, a gente explica aqui para o usuário, ela é decorrente do efeito denominado de efeito Raunund, né? Então, a gente precisa conhecer essas propriedades que são bastante interessantes para o entendimento da análise dos nossos dados que virão.